eu percebi que Deus era incomparável em 2010. Em 2012. Em 2006. Em 2011. Em 2005. 2007. 2003. Em 2005. Tava me sentindo muito angustiada, um vazio muito grande, totalmente perdida. Eu tinha muita dificuldade em ver Deus como pai, pelo meu histórico familiar. Eu tinha tudo que um jovem poderia querer na minha idade. Eu vivia uma vida totalmente entregue às drogas. Eu estava muito mal com Deus, muito chateado com Deus por várias coisas que eu estava passando. Já estava entranhada no mundo, já acostumada com as coisas do mundo. Eu vi meu pai chorar pela segunda vez. A primeira vez foi quando o pai dele morreu. E a segunda vez foi quando ele descobriu que eu estava me viciando e que eu estava indo por um caminho, a qual não foi o caminho que ele me ensinou desde quando eu era criança. Meu pai se separou da minha mãe, eu tinha 2 anos e eu só comecei a falar com ele com 14 anos. Ia pra noitada, vivia de noitada de segunda a segunda. Meu dia todo que eu trabalhava era só pra noitada. Mas algo faltava. Eu sempre fumava um baseado enquanto ela estava orando. Mas nesse dia aconteceu algo diferente comigo. Eu não sei explicar, foi algo inexplicável. Eu fui invadido pelo amor de Deus, pela convicção. Deus gerou uma convicção em mim de que Ele era real, de que Ele era vivo e que naquele momento, a partir daquele momento, Ele estava se fazendo presente na minha vida. Eu fui para um acampamento jovem. Mas como eu já tinha tentado tudo, fui. Aquele jovem só falava de coisas que eu não queria escutar. Ele só falava sobre o Espírito Santo. Eu não queria escutar sobre aquilo, mas ele ficava o tempo inteiro falando sobre a obra do Espírito Santo. E aquele culto cheio de jovens, e eu olhava ao redor também, olhava para aqueles jovens e via o quanto que eles estavam felizes em estar ali. Pareciam livres, sabe? Não estavam ali porque foi um amigo que chamou, era uma coisa de status, era um momento. Pareciam livres de qualquer coisa e eu comecei a admirar aquilo. E só de chegar naquele lugar, eu já senti algo diferente. As pessoas vieram falar comigo, conversar comigo, e eu não entendia porque aquelas pessoas falavam comigo com tanto amor. Quando eu vi, era 3 horas da manhã, não tinha ficado com ninguém, não tinha bebido nada, e tinha sido uma das melhores noites da minha vida. Até hoje eu me lembro, a palavra foi sobre um novo de Deus. E isso me impactou de tal forma, e eu consegui sentir, assim, sabe, sentir algo dentro de mim tão forte, que um amor, sabe, uma paz que preencheu o meu coração. Todos os meus problemas, todas as minhas angústias, todos os meus medos tinham ido embora naquela hora. Tudo tinha ido embora naquele momento. E eu não queria parar com aquela situação. E Deus fez grandes coisas na minha vida nesse período, me transformando da água para o vinho e me libertando completamente dos vícios, dos maus hábitos, e sem ajuda de remédios, sem ajuda de psicólogos, sem ajuda de psiquiatra. Deus foi tudo isso e mais um pouco na minha vida. E foi quando eu fechei meus olhos e tentei fazer uma avaliação da minha vida. E eu comecei a entender que Deus, Ele é o meu pai e nunca me abandona. E eu modifiquei, sabe? Eu mudei minhas vestes, eu mudei meu palavreado, eu mudei minhas atitudes. E isso me ajudou a perdoar. Eu consegui ser transformada totalmente. O meu pai, ele faleceu, mas antes disso, Deus me deu a oportunidade de restaurar tudo aquilo que eu havia perdido. E aquela experiência, ela mudou a minha caminhada, ela mudou o ritmo dos meus passos, ela mudou a minha maneira de pensar e ela começou a ser o respaldo para todas as outras escolhas que eu viria fazer no futuro. Ali Deus me convenceu do meu chamado. E esse momento que eu passei naquele culto foi determinante para a minha caminhada hoje. E as experiências que a partir de lá eu tive foram as melhores. Eu tenho certeza que Deus ainda tem muito mais para me dar. E hoje, aquela pessoa que não suportava ouvir ninguém falar de Jesus, a pessoa que não acreditava em Deus como eu, hoje eu falo do amor de Deus, hoje eu prego a palavra do Senhor, viajo o Brasil. Eu decidi viver o que Deus tem para mim. E hoje, o amor de Deus preencheu meu coração totalmente.
e ele me constrange a cada dia. Eu realmente conheci um Deus que falava, um Deus verdadeiro, que mudou a minha história, que me amava, falou que me amava do jeito que eu era, que ele tinha um caminho, tinha uma Canaã que eu não imaginava qual, que eu seria muito usado. E a partir daí eu comecei a seguir o meu propósito, a ver o meu propósito e a seguir a vontade de Deus e procurar fazer a vontade dele em todos os momentos. E hoje eu vivo para sentir essa presença maior e mais forte ainda na minha vida e levar essa presença libertadora, amorosa e transformadora, que é a presença de Deus, para aquelas pessoas que, como eu, um dia não tive. Essa foi a minha experiência. Essa foi a minha experiência com Deus. 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 Essa foi a minha experiência. E você? Qual é a sua?